Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Sejam bem-vindos à primeira live aqui do Instagram. Vamos esperar o pessoal entrar aqui mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente também vai participar aqui hoje com a gente o Thiago Martinez. Daqui a pouco já vai estar entrando aqui também. Thiagão, se estiver por aí, já manda o convite aqui para mim. Mandando o convite aqui para o Thiago. Pessoal, hoje... o Thiago está entrando aí. Fala, parceiro, como Fala, você Bergão, tá? como você tá? Bem, graças a Deus, e por aí? Ajeitar a câmera aqui. Tá legal o áudio aí? Vou colocar o fone aqui, acho que para melhorar um pouco. Não, tá assim, eu coloquei o meu também para ficar melhor, tá dando para ouvir direitinho? Tô legal aqui. Beleza. O pessoal tá entrando aí, daqui a pouco a gente já manda o aviãozinho também pra galera aí para chegar mais gente. Pessoal, hoje a gente vai, como eu coloquei no título ali, a gente vai falar para as pessoas que estão começando agora nos investimentos ou que ainda não fazem investimentos, por que elas deveriam começar ou por que é indicado começar os investimentos. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens, se é que existe alguma, a gente vai debater aqui, e quais os pontos que nós podemos atingir com os investimentos que sem eles nós não vamos conseguir. Primeiramente, vou pedir para o Thiago se apresentar, fazer a apresentação dele aí para o pessoal que ainda não conhece. Fica à vontade aí, meu amigo. Bacana, Léo. Tá legal o áudio aí. Eu vou ficar sem o fone, que o fone ficou um pouco ruim aqui para me ouvir. Não, tá sim, tá ótimo. Bacana, então. Cara, me apresentando um pouco pro pessoal conhecer, né? Meu nome é Thiago, sou da cidade de Limeira, então muito próximo aí do Léo. Cara, já fiz muita... Eu sempre comento, né? Já trabalhei em muitas áreas na minha vida e nenhuma realmente me adaptei tanto quanto a área da finanças. Então, eu sempre comento, né? Não sou daquelas pessoas que veio para o mercado pelo endividamento, né? Pelo contrário, eu cheguei a um momento na minha vida que tinha o dinheiro, mas não sabia investir. E eu Uhum. sempre brinco que, como você não sabe investir, a primeira coisa que você faz é procurar o gerente ali do banco. Então, foi a minha É primeira atitude, verdade. foi procurar o gerente do banco. Cara, eu vi que o gerente estava com mais interesse em relação para o banco do que em realmente me ajudar. E também não tinha, por mais que não era um valor gigantesco, eu vi que ele não deu tanta ideia assim para me ajudar. Então, isso fez com que eu conversasse com bastante pessoas, conversasse com amigos e via que o pessoal entendia muito pouco da área, né, de investimento. Alguns entendiam muito pouco, alguma coisinha ali sobre renda fixa, né, tudo mais. Então, isso me fez começar a me aprofundar cada vez mais nesse mercado, para começar a entender. Como eu comentei, não fui um cara que entrei endividado, mas sempre procurei entender um pouco mais ali como lidar melhor com o dinheiro, né? Porque por mais que a gente não acaba não se endividando, a gente também não sabe trabalhar bem com o dinheiro. Eu era daquelas pessoas que só tinha medo de fazer conta. Então, assim, eu não Uhum. parcelava, não fazia conta nem nada. Mas também não segurava dinheiro, né? Aquela Sim. pessoa que pegava e acabava gastando tudo. Então, isso fez com que eu começasse a buscar mais informação, mais conhecimento. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na área através de uma empresa. Acabei me tornando aí um consultor financeiro. Hoje já não trabalho, não atuo mais com a empresa, eu tenho minha própria empresa na área de consultoria financeira e investimento. E, cara, o trabalho que eu faço aí, faço com muito gosto, posto conteúdo todos os dias, porque eu vejo que, infelizmente, é um déficit que a gente tem aí no nosso país, né? A gente aprende falar muito bem, a gente aprende somar, a gente aprende um pouco sobre química, um pouco sobre biologia, mas, infelizmente, nada sobre dinheiro. Exatamente. A Então, gente aprende a trabalhar, né? Mas não aprende a utilizar o dinheiro. cara, na escola eu sempre brinco, né? Eu sempre falo, a gente é ensinado a trabalhar para os outros e nunca empreender, muito menos investir, né? Então, Exatamente. a gente vem, é um trabalho que a gente vem quebrando ali meio que uma cultura, né? Pô, a gente tem uma cultura no Uhum. nosso país ali de pessoa CLT, que gosta um pouco mais ali de ter ali uma certa segurança do que pessoas que gostam de se arriscar e realmente empreender. E assim também, pessoas que já têm a crença ali, têm um pouco o hábito de gastar mais dinheiro do que realmente de preservar um pouco seu capital e pensar lá na frente. O pessoal a gente pensa muito no hoje e esquece de planejar o futuro, né? Então a gente tem que quebrando essa cultura aí, mas é incrível, cara. Você trabalha na área também, você sabe o quanto que é gratificante postar conteúdo, ver que você está ajudando a galera fala, cara, aquilo que você postou fez total sentido para mim. Então, é algo que eu sou apaixonado por essa área, cara.
Não, com certeza. Quando você posta o conteúdo, você vê que ajudou a pessoa, que a pessoa entendeu a importância de saber trabalhar com o dinheiro dela, que independente se é um pouquinho que ela ganha agora, comparado ao que ela vai conseguir ganhar com os investimentos no futuro, mas o importante é ela saber aonde aplicar esse dinheiro, né? Sim, Porque no nosso país a gente tem muito essa cultura de colocar na poupança. E hoje, como está a Selic, a gente nem pode considerar a poupança praticamente como um investimento. Então, eu acho que isso é muito importante, esse tema a gente trazer hoje, porque muitas pessoas têm a insegurança de começar os investimentos, por sim, causa de ter o desconhecimento e talvez não entender o real motivo de qual é a importância de você fazer investimento para a sua vida, para ter sim. uma vida mais próspera. E se você talvez pensa assim, ah, mas eu já estou velho, já estou com a idade mais avançada, não vale a pena investir. Você pode pensar nas suas próximas gerações, nos seus filhos, nos seus netos, você começar essa cultura desde o começo. Então, eu achei bem interessante a gente trazer esse tema, porque devemos começar a investir, não é uma indicação que a pessoa deve começar, mas é uma ideia, trazer uma perspectiva de nós que trabalhamos no mercado hoje, temos uma experiência já há algum tempo, trazer para o pessoal. E aí eu queria saber qual a sua opinião, o que, que você tem para agregar para o pessoal aqui, de por que, que eles deveriam começar a fazer os investimentos. E aí, quando eu falo investimentos, já não quero assim generalizar só apenas bolsa de valores ou Claro. algum ativo específico. Realmente investir o dinheiro dela para ter uma qualidade de vida maior no futuro. Perfeito, Léo. Em cima do que você comentou, né, da poupança, a gente tem essa crença, né, muitas vezes, essa cultura da poupança. E isso vem muito do que a gente cresce, né, principalmente a pessoal aí de 20, 30 anos cresceu ouvindo que o lugar seguro para você deixar seu dinheiro é na poupança. Até para quem É. tem, né, a gente sabe que tem as pessoas que têm a poupança ainda na porcentagem antiga, né? Aí o pessoal posta muito, quem tem a poupança antiga, pô, antigamente a poupança pagava uma rentabilidade muito boa, né? Sim, E sim. depois disso foi se perdendo aí ao longo do tempo. Então, muitas vezes nossos pais lá, eles tiveram até que uma poupança com rendimento legal. Então, como naquela época não existia internet, não tinha como propagar tanta informação, tanto conteúdo, cara, a única coisa que eles conheceram era a poupança. Estava rendendo legal? Beleza. E a gente cresce com isso na cabeça, né? Que poupança é algo seguro, tudo mais. A gente acaba, muitas vezes, não buscando informações diferentes para realmente investir. Então, isso faz com que hoje, 80% da população brasileira ainda tem dinheiro na poupança. Sim. E a gente sabe que, para a gente que está na área, que isso é algo que a gente quer educar e muito, né? Porque a poupança não é o melhor lugar para você deixar ali o seu dinheiro. Hoje tem milhões de opções mais segura e que rende mais do que a própria poupança, né? E aí, em cima da pergunta que você fez, né? Do porquê que a gente... por que a gente começar a investir, né? Acho que foi essa a pergunta, né? Isso. Por que, que o pessoal deveria começar a investir? Por exemplo, poderia ser até na poupança, que já é algum acúmulo de dinheiro. Mas por que as pessoas deveriam começar a pensar em investir o dinheiro delas? Começar assim, então, né? Por que as pessoas deveriam poupar o dinheiro, né? Guardar dinheiro, né? Cara, eu sempre gosto de, muitas vezes, responder para o pessoal pergunta com outras perguntas. Por que eu devo guardar dinheiro? E aí eu pergunto, cara, por que não deve guardar dinheiro? Exatamente. E isso a pessoa mesmo faz uma reflexão. Se a gente colocar aí para pensar, por que eu não... Me dá um motivo muito claro, significativo do porquê que você não deve poupar dinheiro. Cara, certeza que ninguém consegue apontar uma. Não existe, não tem Não como. existe, né? Então, agora quando você fala, cara, por que eu devo guardar dinheiro? Putz, aí a gente consegue passar a noite inteira aqui conversando e enumerando a importância de você começar a guardar dinheiro. Primeiro ponto, eu Sim, acho que ninguém acorda cedo, trabalha o dia inteiro, chega exausto em casa, trabalha às vezes de segunda a segunda para não realizar nada. sim. Impossível pessoas que trabalham sem sonho, sem objetivo nenhum. Então, o primeiro ponto é esse. Você precisa poupar dinheiro, guardar dinheiro para conseguir realizar seus objetivos. Infelizmente, voltando um pouco aí à questão das crenças, a gente tem muito aquele negócio que ela fala, né, que para a gente comprar, para a gente adquirir alguma coisa, a gente precisa parcelar, a gente precisa fazer dívida. Que é horrível, né? E, infelizmente, a gente sabe que isso não é verdade, né? As pessoas que acabam fazendo dívida porque precisa de algo é porque ela não se planejou para isso. É aquele tal do Uhum. imediatismo. Pô, eu quero comprar, pegar o computador que está na minha frente aqui. Eu quero comprar um computador, mas eu quero hoje. Eu não quero me planejar para comprar lá na frente, Quer né? antecipar os sonhos, né?
Exato. Então a pessoa vai lá, compra um computador em 24 vezes e vai pagando aos poucos. Só que se eu tenho um planejamento, que eu sei que eu consigo comprar à vista, pagar mais barato, economizar, pô, já venho guardando ao longo dos meses. Né? Então isso é um do objetivo. Você tem isso do computador, mas isso é num carro, isso é numa casa, qualquer outro objetivo. Então todo mundo, primeiro ponto, todo mundo trabalha para algum ponto, para alguma coisa, para alguma conquista. Primeiro ponto aí que você precisa poupar dinheiro é para conquistar isso daí. Segundo, cara, pergunta para uma pessoa, você quer trabalhar até morrer? E ficar refém do INSS, talvez também, né? Essa é uma Exato. pergunta que... Você quer chegar com 60, 70 anos, às vezes você nem está com saúde para isso, mas você é obrigado a trabalhar para se sustentar? Foi o que a gente conversou na live, na sua live lá no seu canal, no seu Instagram, que como você confia em uma pessoa para deixar a sua aposentadoria, deixar o seu futuro. Essa pessoa, no caso, é o governo. Como que você tem total confiança de trabalhar durante uma vida inteira e você nem sabe se você vai aposentar, que muita gente hoje fala, nem sei se eu vou aposentar com essas novas leis. Mas mesmo assim, não muda a mentalidade de se tornar responsável pelos seus investimentos e pela sua aposentadoria. Isso eu acho que é uma contraditória das pessoas que falam que sabe que não vai aposentar porque o governo não deixa. Porém, mesmo assim, não toma as atitudes para resolver esse problema. Exato. Se você puxar hoje, Léo, mais de 80% da população brasileira se aposenta com salário mínimo. Então, muitas vezes a pessoa ela passa ali a vida inteira ganhando 2, 3, 4, 5 mil, e na hora de se aposentar, ela tem que se aposentar com 1.000, para esse exemplo. Eu acho que lá para frente vai ser outra realidade, mas, por exemplo, a realidade de hoje. Pô, quem que consegue criar um padrão, muitas vezes, de 4 ou 5 mil e depois sobreviver com 1.000? Não tem como. Então... Sem dizer que vai chegando a idade, a pessoa provavelmente vai precisar de alguns recursos médicos maiores, algum medicamento, algum tratamento, e a gente sabe que isso é muito caro. Um plano de saúde para uma pessoa de mais idade é mais caro ainda. Então é tudo questão do planejamento hoje, né? Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo a live aqui hoje ou que vão assistir depois, é a faixa etária da nossa idade. Eu vejo nas estatísticas do meu Instagram, entre 18 a 45 anos. Então, é o momento de se planejar, é o momento de entender o porquê que eu devo investir, o porquê que eu devo cuidar das minhas finanças. A gente está falando de investir aqui, pessoal, não é investir em bolsa de valores apenas, não é você colocar em criptoativos, é você investir pensando no futuro, você pensar no seu amanhã. Poupar, né? Por que eu devo poupar? Isso, é perfeito. Vamos poupar para você amanhã, e na hora que você entender que o poupar é excelente, mas que ele pode ser agregado ainda, a gente vai avançando no conhecimento. E aí a gente vai chegando ainda nos investimentos, que pode agregar mais ainda. E aí eu pergunto para você a questão de, quando a gente começa a poupar, qual deve ser o planejamento de uma pessoa que ela não tem dívidas, mas ela só tem o salário do mês e ela gasta todo nesse momento? Ela gasta todo e ela quer começar o quê? Investir, você fala? Ela quer começar a poupar. Ela quer começar a poupar o salário dela, pelo menos um pouquinho por mês, porque ela não tem reserva, e ela só tem o salário do mês. Chega no final do mês aquele dinheirinho contadinho que eu tenho certeza que a maioria do brasileiro não sobra nada e fica contando até chegar na virada do outro mês. Como que a pessoa pode sair dessa situação, dessa corrida dos ratos? Léo, vamos lá. Eu sempre vejo 2 pontos, né? O porquê que a pessoa não consegue poupar. Ou o salário dela é muito pequeno, né? Então a gente sabe que hoje a gente vive numa inflação um pouco alta, as coisas estão um pouco caro. Então, é muito complicado você falar com uma pessoa que às vezes ganha pouco que ela tem que poupar. Né? A gente não sabe qual que vai ser o estilo de vida dela. Então, para essa pessoa que ela ganha pouco, cara, ela tem que buscar uma segunda fonte de renda. Hoje, existem várias maneiras de dentro de casa você conseguir fazer renda, ganhar dinheiro para complementar isso daí e conseguir poupar. Só que tem muitos casos de pessoas que ganham 5, 10 mil reais e não conseguem poupar. Então, pera lá. É alguma coisa que está fazendo totalmente de errado, né? Então, é você começar a mapear ali onde estão seus custos, onde estão seus gastos, ver o que dá para enxugar, ver o que dá para retirar, para você começar a realmente poupar. É uma coisa que eu sempre falo, a melhor maneira da gente se planejar é o ato de se pagar primeiro. Eu escuto muito aquela frase, né? Acho que você deve escutar também. E, ó, esse mês aqui, eu até postei um Reels brincando, né, esses dias. Ó, esse mês aqui eu vou pagar todas as minhas contas, o que sobrar eu poupo. Eu peguei a ver. Depois a pessoa não consegue nem poupar nada. Aí chega no final do mês, ela não poupou, gastou mais do que devia, né? Ou vai lá, pagou todas as contas, aí chegou o final de semana, quer sair, quer comer uma pizza, quer comer um lanche, na hora que vê, não sobrou dinheiro nenhum.
Então, o principal para uma pessoa que ela quer começar a se ajustar financeiramente, para começar a guardar dinheiro, né? Não vou nem falar investir, falar em guardar dinheiro, é simplesmente ela começar a ter o hábito de se pagar primeiro. Então, uma coisa que eu sempre trabalho com as pessoas que eu mentorio é trabalhar naquela regra 50, 30, 20. Né? 50% daquilo que você ganha, no máximo, deve ser destinado para gastos fixos, 30% ali em gastos variáveis e 20% de investimento. Só que, na verdade, esses 20% vem primeiro. Então, vou dar um exemplo bem simples. Se a pessoa ganha R$1.000, se ela começar pagando as contas primeiro, ela vai criar um padrão de vida em cima de R$1.000. Concorda comigo? Sim, porque ela vai ter os R$1.000 ali no orçamento para ela estar utilizando. Cara, tiver dinheiro na carteira, você vai gastar sem peso na consciência. Então, o que eu sempre falo? Primeira coisa que você faz, já tira os 20% da sua poupança. Né? Então, já tira ali os R$200, guarda. Por quê? Você vai automaticamente criar o hábito de manter um padrão de vida dentro dos 800. Agora você não tem mais como gastar os R$1.000. Exato. Então, se a pessoa ela começa primeiro, poupar, eu sempre falo, né? Paga primeiro o boleto do seu futuro. Então, a partir do momento que você começa, primeira coisa que eu vou pagar, o boleto do futuro. Então, vai sobrar R$800 para você fazer o que você quiser. E gastar sem peso na consciência. A gente precisa viver o presente. Mas, primeira coisa, cara, poupa, paga o boleto do futuro. A partir do momento que a pessoa ela pega ali o hábito de se pagar primeiro para depois pagar os outros, ela vai conseguir poupar dinheiro todos os meses sem dificuldade nenhuma. O que é uma coisa bem visível é que se a pessoa ela tiver um boleto para pagar, ela vai pagar. E aí ela vai arrumar uma forma de pagar. E aí eu vejo as pessoas falando que não conseguem guardar dinheiro. Aí eu faço até uma brincadeira com a pessoa. Existem vários bancos agora digitais que emitem o boleto digital para você pagar na sua própria conta. Eu falo para a pessoa, se você emitir o boleto para você mesmo, você consegue pagar? Sendo que não existe juros, não existe vencimento, nada nessa questão, não vai ter nenhum problema se você não pagar. Mas aí eu pergunto para a pessoa, e se tivesse algum problema se você não pagasse? A pessoa fala, eu daria um jeito de pagar. Então, é o hábito de pagar boleto. A gente precisa ter essa transformação de hábito de pagar para o hábito de poupar. Igual você falou, 20% por mês, parece muita coisa no começo. Mas depois que você vira a chavinha e muda essa mentalidade, você acaba pegando meio que um vício, um hábito de você fazer essa poupança, de você fazer investimentos. Você já faz investimentos também, eu tenho certeza que se você pudesse, você trabalharia mais ainda para ter mais dinheiro hoje, para investir, para no futuro ter mais tranquilidade. Porque já se tornou um hábito. E isso eu acho muito importante, essa mudança de mentalidade. Quando a pessoa ela conseguir entender isso, ela vai ver que antes ela fazia só um atraso de vida. Ela estava atrasando a própria liberdade financeira, vamos dizer assim, a liberdade geográfica de poder viajar para onde ela quer. E eu acho que isso é um ponto bem interessante, que as pessoas ela têm o hábito de pagar, mas não conseguem. Diz que não consegue ter o hábito de poupar. Você tem muito dos clientes seus fazendo essa parte também? Cara, no início eu peguei bastante clientes ali um pouco mais endividados, né? Hoje eu estou focando bastante, ainda atendo alguns clientes que estão nessa situação, né? Principalmente para essa pandemia, acabou complicando o fluxo de caixa de muita gente, mas o foco principal hoje está sendo em ajudar novos investidores, né? Investidores ali iniciantes. Mas a grande maioria das pessoas, elas têm essa grande dificuldade de se pagar primeiro. Porque, como eu falei, a educação financeira é algo que a gente não aprendeu dentro de casa. Então, o que muitas vezes a gente tem de conhecimento é como nossos pais trabalham com o dinheiro deles. E a grande maioria trabalha do mesmo jeito. Chega lá no final do mês, senta o pai, senta a mãe na frente na mesa, um de frente com o outro. Ó, o que tem para pagar? Ó, tá aqui, para pagar tá aqui, sobrou isso daqui. Vamos fazer a compra do mês. A gente já cresce com isso na cabeça. É igual a compra do mês. Hoje não faz sentido, né? A gente ter a compra do mês. Isso vem lá de trás, na década de 1990. Da inflação. A inflação era tão gigante que você ia numa hora no mercado, o preço era depois já era totalmente diferente. Então, lá se criou esse hábito, né, de fazer a compra do mês para, vou garantir o preço. Então, você vê que essa crença lá de trás, ela está enraizada até hoje. Sim, particularmente eu tinha essa crença. Não é que era uma crença, mas era um hábito. Até iniciar na parte de educação financeira, começar a entender, a gente ia no mercado, comprava a compra do mês e às vezes corria risco até de ter algum alimento estragando. Sim. Hoje você vê que você vai no mercado semanalmente e a diferença até no valor, que hoje está tudo muito caro por questão de inflação.
mas você vê a diferença até no valor, porque você compra coisa que não é necessária quando você faz a compra do mês, porque você quer acumular a maior quantidade possível para ter certeza que vai passar o mês. E agora, quando você faz a compra semanal, é diferente. Você sabe o quanto que você vai se alimentar. Por exemplo, é só aqui em casa, é só eu e minha esposa. Então, a alimentação é pouco. Então, a gente sabe o quanto que a gente vai precisar para passar a semana e um pouquinho mais, talvez. Então, até entender isso ajuda a gente na parte financeira. Sim. Você vê que é um hábito que você tem, né? Que você não faz nem ideia do porquê que você fazia. Era automático, eu não sabia por que eu tinha que fazer a compra do mês. Exato. É igual, tem uma analogia bem interessante que dá para casar com isso, né? Um rapaz casou com a esposa, né? E viu que toda vez que ela ia fazer o bife, ela cortava o bife no meio, na hora de fritar ali na frigideira, né? E aí um dia, muito curioso, ele falou, deixa eu perguntar para você, por que você corta o bife, né, para fazer na frigideira, né? Sendo que cabe tudo. Não sei, eu aprendi com a minha mãe assim. Ou pergunta para ela. E aí ele vai ter na sogra dele e fala, deixa eu perguntar para você, eu vi que sua filha, ela corta o bife, né, na hora de fazer na frigideira. E eu fiquei curioso, perguntei para ela, não sabia o porquê. Por que você corta o bife para fazer? Ela falou, não sei, aprendi com a minha mãe assim, mas só você perguntar para ela. E ele vai ter a avó da esposa. Fala, por que você corta ali o bife para fazer? Ela fala, não é, meu filho, é que antigamente a frigideira era tão pequena que eu precisava cortar o bife para caber. Então você vê que na época não cabia. passando de geração e o pessoal faz sem nem saber. A pessoa na atualidade até uma frigideira grande que cabia o bife inteiro. Mas por aquela criança do passado, ela continua fazendo o mesmo processo. Sim, é automático, né? Sim. O pessoal que está assistindo a live, vamos clicar aqui no aviãozinho do lado, pessoal. Envia pelo menos para mais uma pessoa, mais um amigo seu que já está pensando em começar a investir ou que tem alguma dúvida sobre educação financeira e vai mandando aqui para a gente tirar as dúvidas. Eu vou clicar aqui, Thiago, no aviãozinho. Vou enviar para algumas pessoas aqui do meu Instagram. Chamar a galera aqui para... Né? Aprender conteúdo nunca é demais. Né? É sempre importante a gente aprender, ainda mais algo que hoje está muito em alta, que é investimento, que é poupar. Hoje aumentou muito aí o índice de procura por esse tipo de conteúdo. Sim. E agora vamos avançar um pouco mais na parte de investimentos. Pessoal aí, vamos dizer que agora entendeu a parte do poupar, fazer a regra do 20, 50, 30, né? Vamos alterar a ordem aí para o pessoal já poupar no início. No investimento, por que eu deveria tirar meu dinheiro da poupança hoje e colocar num investimento de Tesouro Selic, Tesouro Direto ou talvez num CDB? Qual a diferença entre esses dois tipos de investimento? Vamos lá, o porquê tirar da poupança primeiro para realmente, às vezes, aplicar num CDB, num Tesouro Direto. Hoje, Léo, primeiro ponto, por que o pessoal investe em poupança? Eles falam que a poupança é muito segura. Então, assim, se for para a gente pensar em investimento para aplicar seguro, o Tesouro Direto ele é mais seguro do que a poupança. Por quê? Porque, vamos lá, para o pessoal entender aí. O que é mais fácil? O que você acredita que é mais fácil quebrar? Um banco ou o país? Provavelmente um banco, né? Porque dentro de um país existem vários bancos. Exato. E se o país chegar a quebrar, os bancos quebrou primeiro. Sim. Né? Então, assim, se a gente for pensar em investir por questão de segurança, o Tesouro Direto é muito mais seguro do que a poupança, né? Mas aí vamos falar por questão de rentabilidade. Hoje, a poupança, ela rende 70% do CDI. Tá? Então, ele não tem um rendimento satisfatório. Por quê? A maioria, vamos pegar o próprio Tesouro novamente, ele rende 100% do CDI. Então, quer dizer, ele tem uma rentabilidade melhor do que a poupança. O que é o CDI, para o pessoal entender aí? Ele é o termômetro do mercado financeiro, vamos dizer assim. Então, é como se fosse aquela nota de colégio, lembra que na escola você dava uma nota 5 para passar de ano? Então, o CDI é como se fosse a nota 5 ali. Qualquer coisa acima do 5, você passava de ano. Qualquer coisa abaixo do 5, você reprovava, lembra? Sim, ficava de recuperação ali. Qualquer investimento ali de 100% para cima é um investimento satisfatório. Qualquer investimento de 100% para baixo é um investimento que reprova. Então, a poupança seria um investimento que reprovaria de ano. Então, não faz sentido nenhum a gente deixar aplicado em poupança. É o que eu brinco. Eu não aceito que nenhum mentoriado meu com menos de 60 anos tem dinheiro na poupança. Sim. Eu também acho que, dependendo até da rentabilidade, né? Pode até ter um pouco mais de idade, mas igual você falou, alguns têm aquela rentabilidade antiga.
Se a rentabilidade for atual, também não vale a pena. A questão de, igual você falou, a rentabilidade, a segurança, e hoje, com essa inflação que já está ficando de novo descontrolada, né? Já está aumentando de novo. E é esse agora... o ponto, né? De você sair da poupança, aplicar de uma maneira melhor, porque o pessoal acredita que eu só estou investindo lá, já está excelente. Não, infelizmente a gente tem que, além de investir, tem que investir bem para conseguir ganhar, superar a inflação, né? Para a gente buscar realmente um juro real. Faz já alguns anos que a gente está tendo um juro real negativo, né? Para quem não sabe o que é o juro real, é simplesmente você pegar a inflação lá e descontar o seu rendimento de investimento. Então a inflação fechou ano passado em 4,60. Qualquer lucro que você teve nos seus investimentos abaixo de 4,60, você está perdendo de poder de compra. Exatamente. O seu lucro não vai conseguir comprar a mesma coisa que você comprava no ano anterior. Perfeito. Uma coisa que custava R$100, agora ela, por 4,60 da inflação, ela passa a custar R$104,60, pessoal. Então, os seus rendimentos, para ele valer a pena, ele teria que ter esse mesmo rendimento, de R$4,60 em cima de R$100. Acima disso, já é melhor do que a inflação, então está valendo a pena. Abaixo disso, você está perdendo dinheiro. Não, você está perdendo poder de compra, porque o valor que está lá de R$100 você não perde, até aumenta. Mas o poder de você comprar os produtos no mercado ou em qualquer outra coisa, ele já não vai ser o mesmo. Você vai ter que colocar mais dinheiro do seu bolso para conseguir comprar aquilo lá. Até aquilo, né, Léo, para completar. E muitas vezes pessoas que teve, às vezes, 6% de rendimento ano passado falam, pô, meu dinheiro valorizou em 6%. Não, infelizmente ele não valorizou em 6%, ele valorizou em 1,4%. Né? Porque o restante você está perdendo ali para a inflação. Por quê? É só parar para pensar, se eu fosse ano passado, em janeiro, com R$100 no mercado, eu consigo comprar as mesmas coisas que eu compro hoje? Não, o poder de compra já diminuiu. Então é esses pontos que precisa colocar na balança. Exatamente. E aí a gente começa a entrar na parte aí estamos falando de a poupança também, mas estamos falando de Tesouro Direto, Tesouro Selic, CDB, já estamos entrando na parte de renda fixa. Quando a gente fala de renda fixa, antes de partir para os investimentos em renda variável ou em renda fixa com um pouco mais de risco, que traz um pouco mais de rentabilidade, o que uma pessoa que está começando a investir, ela deveria fazer? Uma reserva, talvez? Cara, primeiro ponto, né? Desde uma pessoa que ela tem muito dinheiro para a pessoa que ela está começando agora a trabalhar. Cara, primeiro ponto que a gente precisa se preocupar, depois de começar a poupar dinheiro todos os meses, ter uma regularidade ali, vindo poupando todos os meses, é criar reserva de emergência, né? Eu vejo muita gente falar, pô, Thiago, mas por que eu preciso ter uma reserva de emergência? Cara, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Pô, ninguém garante que às vezes amanhã você vai sair de casa, não pode sofrer um acidente e ter algumas complicações, né? Então, aquilo que eu sempre falo, nossa reserva de emergência é para imprevistos, só que eu chamo isso de, muitas vezes, os imprevistos de imprevistos, porque a gente sabe que ao longo da nossa vida, alguma coisa vai acontecer. A gente vai ficar doente, pode sofrer um acidente, pode acontecer alguma coisa, a gente vai precisar de dinheiro para isso. A gente só não sabe quando. Então, você só está se programando, preservando ali para coisas futuras que vai acontecer. Então, primeiro ponto, cara, reserva de emergência. Até às vezes uma falta de emprego. Conversei com muitas pessoas no início da pandemia, né, no ano passado, cara, que não tinham guardado nada e acabou sendo mandado embora. Pô, e as contas não vai esperar você arrumar um emprego para você pagar. E as contas vão correndo. Então, pô, você pega ali, você tem uma reserva de emergência 6 meses do seu padrão de vida, pelo menos 6 meses ali está quitado até você se ingressar no mercado novamente, voltar a trabalhar. Então, isso evita você de acumular dívida e acabar com sua vida financeira. Sim. E um ponto importante, a gente falou na sua live, mas vamos trazer para cá também para o pessoal aqui entender. O fundo de garantia. Eu trabalho na minha empresa já lá, trabalho no CLT já faz 30 anos, na mesma empresa, eu tenho um fundo de garantia muito grande. Isso é minha reserva de emergência, então, porque eu já tenho um bom saldo acumulado lá. Eu posso considerar como reserva de emergência? Cara, isso você pode utilizar como estratégia para uma aquisição do imóvel futuramente, mas como reserva de emergência, infelizmente não. Porque, novamente, vamos falar que você pegou Covid lá e precisou fazer uns gastos altos no hospital. Você consegue ir lá no banco da Caixa e falar, pô, me dá 10 mil aí do meu fundo de garantia que eu preciso pagar uma conta ali. Não existe liquidez, né? Não existe. Então, tudo o que eu falo, os 2 pilares, né? O terceiro é consequência. Os 3 pilares de uma reserva de emergência. Primeiro, liquidez. Você precisa ter liquidez ali nesse investimento, né? Junto também com segurança. Precisa ser um investimento muito seguro, que ele não oscile, né? Para realmente, quando você for sacar, não tá ali com valor menor, né?
E o terceiro ponto, você conseguir buscar ali a parte da rentabilidade, né? Mas os dois principais, liquidez e segurança. Para você, a liquidez, para você poder resgatar o momento que você precisar, né? A qualquer momento. E a segurança que você vai ter de estar ganhando, pelo menos conquistando a inflação e o seu dinheiro não vai estar perdendo o poder de compra. Exato. E depois que nós saímos agora da reserva de emergência, sabemos que fundo de garantia não é uma reserva de emergência, você não pode considerar isso no momento de um imprevisto. Depois que você parte para os investimentos realmente, nós sabemos que ainda na renda fixa existem diversos tipos de investimentos, LCI, LCA, CRIs, CRAS. Isso a gente pode aprofundar em uma outra live, talvez. Mas como que você avaliaria? Eu que estou começando a investir agora, começando a querer ter uma rentabilidade maior. Eu tenho a minha reserva de emergência formada. Como que nós, o pessoal aqui da live, poderia começar a investir em algo que traga uma rentabilidade maior? Quais seriam os passos? Cara, primeiro ponto, Léo, você precisa identificar o perfil ali de investidor da pessoa, né? Não adianta você pegar uma pessoa que busca 100% segurança, você querer colocar na cabeça dela que ela precisa diversificar em ações, fundo imobiliário, para buscar rentabilidade, né? A lógica, a pessoa precisa começar a se acostumar, se adaptar com o investimento, se sentir confiante, e automaticamente ela vai falando, pô, Thiago, eu quero investir um pouco, arriscar um pouco mais, né? Mas o primeiro ponto que a pessoa precisa entender é o perfil do investidor dela. Não, sou uma pessoa que busca por segurança. Não, eu permito me abrir um pouquinho mão de segurança para buscar uma rentabilidade. Ou não, eu sou aquele cara sangue frio que gosta de arriscar bastante. E aí é um outro tipo de carteira, né? Então, para cada perfil, a gente trabalha com uma carteira de investimento, tá? E aí, pô, planejou ali a reserva de emergência, qual que é o próximo passo? Meu, é muito em cima dos objetivos. Eu vejo que muita gente fala, pô, qual que é o melhor investimento ali para mim alocar o meu dinheiro? Cara, o melhor investimento vai depender de qual que é o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é um objetivo para 3 anos, você vai ter que buscar investimentos que sejam rentáveis dentro desses 3 anos. Se você é uma pessoa que está com objetivos para 6, 10 anos, são outros tipos de investimento. Então, assim, não existe o melhor investimento. Existe aquele investimento que está dentro daquilo que você busca, dentro dos seus objetivos. Exatamente. Uma pessoa que busca um investimento a curto prazo, existem investimentos atrelados, né, principalmente aí ao IPCA, IPCA+, com data, com prazo para você já estar retirando, que você vai ter a garantia que esse dinheiro vai chegar lá na frente. Ele vai estar lá e ganhando da inflação, porque ele já vai ser o IPCA, que o IPCA é a inflação, mais uma taxinha de juros. Isso é importante o pessoal entender também. Se você vai fazer, né, uma viagem ou está planejando trocar um carro, que é um investimento, que você sabe que você vai retirar esse valor, é importante você entender que você não pode perder o que você está aplicando. Você precisa ganhar uma rentabilidade em cima disso. Na renda variável, você corre o risco de perder valor. Se você coloca em uma ação, em um fundo imobiliário, em criptomoedas principalmente, você viu a volatilidade hoje do Bitcoin, como está? Então, você tem que entender... A gente conversou nas 2 semanas atrás, eu comentei muito, né? Que o pessoal pergunta muito de criptomoedas, de bitcoins. Eu falo, cara, coloca o dinheiro da PIN e não do leite. Porque é um mercado de muita volatilidade, é operado, infelizmente, não tem uma empresa, não tem pessoas lá trabalhando, vamos dizer assim, né? Igual se fosse uma ações. Ali você está operando simplesmente com emoções das pessoas. E você vê que é uma notícia ruim que sai, todo mundo já entra lá, já começa a vender e despenca. Pô, o Bitcoin já perdeu quase 100 mil reais de valor. Já bateu 100 mil reais, e por questão de 3 notícias. Uma que a Turquia, foi 2 na Turquia e uma na China, né? A mineradora lá deu problema de mineração na parte de elétrica, e você vê que o preço já baixou para 100 mil reais. Então, quem está investindo na alta agora por questão do FOMO, né? Do medo de ficar de fora, provavelmente está perdendo dinheiro nesse momento. Então, é igual você falou, analisar o perfil de investidor, qual o objetivo, e começar a investir de acordo com isso. E agora a gente já entendeu que, para mim investir, para um objetivo de curto prazo, seja para trocar o carro, fazer uma viagem, é um investimento ali na parte da renda fixa, onde eu não vou ter o problema de perder valor no investimento que eu estou fazendo, e sim estar ganhando da inflação e mais uma rentabilidade. Mas agora eu quero investimento de longo prazo. Eu entendi o que é a liberdade financeira, e eu quero buscar algo a mais, eu quero uma rentabilidade maior, ter a oportunidade de ter uma rentabilidade maior que não é garantida. Como que eu poderia, num perfil moderado, começar nos meus investimentos? Em quais etapas eu busco ali? Eu faço ações? O que são ações, por exemplo? Certo, vamos lá, Léo. Você comentou do perfil moderado.
Cara, o perfil moderado, como eu falei, vai muito de sentir essa pessoa, né? Mas hoje tem fundos ali que dá para a pessoa investir, né? Que vai ser um pouco mais vantajoso do que uma renda fixa, só que não vai ser tão arriscado como uma ações, né? Então, para quem não faz ideia do que é fundos, né? Vou usar uma analogia aqui para entender. Fundos é como se fosse ali só aproveitar aqui onde eu moro, é como se fosse um condomínio, né? Então tem um grupo de pessoas ali, né, com o mesmo interesse, e aí você vai ter o síndico ali que vai cuidar do interesse geral de toda a estrutura, né? Então Que o tem fundo experiência no caso, né? exato, o fundo ele vai funcionar exatamente assim, vai ter ali o gestor daquele fundo, onde esse fundo tem a estratégia e ele vai ser o responsável por colocar toda essa estratégia em prática. E eu, como investidor, eu vou lá, ó, coloco meu dinheiro e uso a estratégia aí. Então, que nem eu vou usar um fundo de ações. Vamos falar que esse fundo, a ideia dele é investir só em setor farmacêutico, vou dar um exemplo. O que ele vai fazer? Cara, ele já vai passar a estratégia, você já sabe que ele vai investir naquele setor e ele vai sair comprando ações de todas essas empresas farmacêuticas. E aí você tem uma rentabilidade sobre isso. Então, o fundo é interessante porque é uma maneira de você ter vários, né, vamos dizer assim, vários investimentos dentro de um único investimento só. E você também ali no fundo de investimentos, você está, além de estar comprando vários tipos de investimentos, você está também comprando o conhecimento do gestor, né? Você Exato. está iniciando agora, você tem pouco conhecimento, você ainda não sabe analisar uma ação, não sabe qual que é a rentabilidade anual daquela empresa, os balanços ainda não sabe analisar. Você investindo através de um fundo, o gestor ali que provavelmente ele está há mais de 15, 20 anos, até mais, ele tem uma rentabilidade já garantida ali, garantida não, desculpa, uma rentabilidade de todos os anos anteriores positiva. Então você consegue entender que aquele gestor é um cara que sabe o que está fazendo, você colocar o dinheiro nas mãos dele, você sabe que ele vai investir da forma correta. Em vez de você colocar o dinheiro em uma ação e ela ter o perigo de cair, ou você colocar em uma ação em recuperação judicial, por exemplo, aí. Você vai ter um profissional ali por trás, cara, praticamente cuidando dessa carteira ali para você, né? Sim. É a mesma coisa de quebrar seu carro. Ao invés de você ir lá e tentar arrumar, né? Você, pô, leva lá no mecânico e fala, ó, arruma aí que é sua área, você manja nisso. E, pô, beleza, é a mesma coisa. Você vai aportar o seu dinheiro ali para um gestor, cara, que entende muito ali da área, entende muito do setor e vai fazer a diversificação desse valor. Então, é uma maneira que você consegue, com pouco dinheiro, investir em muita empresa de uma vez só. Uma coisa que hoje eu vi você postando hoje no Instagram, a diferença de fundos imobiliários e imóveis, e isso é muito interessante o pessoal entender também. Quando você começa a investir em fundos imobiliários, primeiro, a gente já falou na live, fundo imobiliário não pode ser reserva de emergência, pois ele é renda variável, tem volatilidade, então você pode colocar 10 mil e acontecer algum problema em algum fundo e você precisar do dinheiro e tirar 5 mil, sem dizer que a Bolsa de Valores funciona das 10 às 5, então você não tem uma liquidez total. Perfeito. Mas qual é a diferença ali no caso de você estar investindo? Vale a pena hoje investir em imóveis ou investir em fundos imobiliários para um investidor moderado? Cara, hoje é muito mais viável, né? Se a gente for falar em números mesmo, em projeções de lados positivo e negativo, hoje é muito mais vantajoso você, vamos falar, pô, Thiago, peguei 300 mil aqui, compro uma casa ou invisto em fundos imobiliários. Cara, investe em fundos imobiliários. Por quê, Léo? Vamos lá. Primeiro, quando você vai comprar uma casa, né? Você já vai ter ali outros tipos de gastos, né? Na aquisição dessa casa. Manutenção. Exato. E aí, você tem o outro ponto. Em cima desse valor, perguntar ali o sonho da casa própria. Aí é um outro assunto, depois a gente comenta um pouco. Agora eu estava falando na questão do investimento. Quando a gente fala em comprar a casa própria, aí tem muito ponto que entra em questão de, cara, sonho é sonho. Eu sempre falo, pô, é seu sonho, é seu objetivo? Esquece números. Esquece. Mas eu acho que eu vejo o brasileiro tem sonho da casa própria, isso também vem como uma herança dos mais velhos. É como a gente falou da compra do mês, tipo assim, por que você precisa ter a casa própria? Sendo que se você pegasse esse dinheiro e nem que você aplicasse num fundo imobiliário, talvez tenha investimentos em renda fixa que poderia te pagar o valor do aluguel, em vez de você comprar todo esse dinheiro que você tem que comprar a casa. Você vai imobilizar, como chama imóvel, imobilizar todo esse dinheiro. Se você decidir mudar amanhã para outro país, para outra cidade, provavelmente você não vai conseguir vender no valor que você deseja muito rápido, ou se você quiser vender muito rápido, você vai perder muito dinheiro.
Então, eu acho que, tipo assim, as pessoas têm realmente o sonho da casa própria, mas elas têm que entender o peso da balança. Vale a pena eu imobilizar todo esse dinheiro, principalmente fazer um financiamento e pagar muitos juros, ou vale a pena eu entrar no aluguel? Tem um vídeo lá no canal que eu explico qual a diferença entre alugar, financiar ou morar de aluguel. E aí, assim, é que é um sonho. As pessoas vêm com isso de herança. Mas eu acredito que isso a gente poderia mudar também com a Entendi. explicação dos fundos imobiliários. Bacana. Bom, vou começar pelo fundos, a questão do investimento, depois a gente entra e detalhar essa parte ali para o pessoal entender. Então, assim, Uhum. primeiro ponto, que eu falei, na parte de aquisição de casa, pô, você vai ter toda a escritura para fazer, todos os pontos ali a pagar, então já é um valor a mais do que os 300 mil que você vai gastar. Depois, você tem o problema de colocar essa casa para alugar, né? E você vai ter a opção de escolher alugar ali no particular, só que depois você vai ter toda a dor de cabeça de cobrar aluguel de inquilino, depois que ele sair, se ele não arrumar a casa. Às vezes, todo o aluguel que você recebeu, você vai ter que usar, né, para arrumar aquela casa, para conseguir alugar de novo. Ou se você coloca através de uma imobiliária, você simplesmente vai ter as taxas que você vai perder de aluguel. E depois vão falar, ficou um tempão ali, um ano sem alugar essa casa. Quer dizer, vai ficar um ano ali sem receber aluguel. Então tem tudo isso daí. Você precisa declarar, você tem que pagar imposto sobre esse aluguel para o governo também. Então, um imposto um pouco alto. Então, é isso que o pessoal acaba não vendo na questão do aluguel, que vai ter um imposto por trás ali que não é 100% o valor seu. Então, você já perdeu uma porcentagem para a imobiliária, já está perdendo mais uma porcentagem para o governo. Se você ficar um tempo sem alugar essa casa, quer dizer, não teve vantagem nenhuma, né? E sem contar que a gente, quando você investe em imóveis, você não tem liquidez nenhuma. Como você falou, pô, se eu preciso desse dinheiro dos 300 mil agora, hoje, esquece, não vai conseguir vender essa casa hoje. A não ser que você fale, pô, a casa vale 300 mil, estou vendendo por 200. Aí você vai ter aqueles caras que buscam oportunidade e vai comprar, né? Mas você não vai vender no mesmo dia, até porque a demora pelo cartório é muito maior. E E você já aí, perdeu um terço da sua rentabilidade. você tem a questão do fundo imobiliário, pô, onde você vai ter liquidez, né? Você vai investir em algo com liquidez, você consegue ali ter aluguéis ali de shopping, de escritórios, então você consegue diversificar ali, tendo liquidez, tendo ali a rentabilidade, porque o fundo imobiliário vai te pagar os dividendos ali. Você não vai precisar pagar imposto sobre esses dividendos, né? A questão você vai ter a oscilação ali do mercado, mas se você estiver investindo a longo prazo, praticamente como eu comentei, né? Quando você investe pensando, comentei na nossa live, quando você investe pro dia, a chance de você ter ganho é 50%. Quando você investe ali para 5 anos, a chance de você ter lucro, ele sobe para 78%. Quando você investe para 10 anos, 88%. Quando você investe para mais de 20 anos, é 100% de chance que você vai ter lucro. Então, se você está pensando em longo prazo, cara, o menor dos problemas vai ser a volatilidade do fundo imobiliário. Então, a questão de você receber o dividendos, se você aplica esse dividendo e faz um juros composto, cara, vai ter muito mais lucratividade do que se você tivesse uma casa vivendo de aluguel. E o importante também no fundo imobiliário, né, como você falou, shoppings, escritórios, galpões logísticos, né, as lajes corporativas que são os escritórios, é a diversificação. Você consegue comprar o fundo imobiliário com os 300 mil, mas você não vai estar investindo em um imóvel. Tem fundos imobiliários, por exemplo, que tem mais de 10, 20, 30 imóveis naquele mesmo fundo, e uma cota que você paga 80, 100 reais, 150 reais, e que você vai receber dividendos. Existem várias empresas grandes, vários varejos muito grandes, que pagam aluguéis para esses fundos imobiliários e nós nem imaginamos, Sim. entendeu? Cara, Então, você poderia receber... você pode aplicar no fundo imobiliário e às vezes a Magazine Luiza da sua cidade está dentro do fundo que você investe. Quer dizer, Exatamente. o aluguel que a Magazine Luiza paga, uma rentabilidade é sua. E nesse momento que você vê grandes empresas que têm grandes lucros, elas optam por alugar em vez de ter o galpão próprio. Porque ela Exato. sabe que qualquer problema, ela pode entregar e o dinheiro que ela teria comprado um imóvel está lá aplicado em alguma outra aplicação ou está investido em alguma coisa que poderia rentabilizar melhor para ela. Perfeito. Outro Às ponto vezes, como eu também falei, às do... vezes o banco da sua cidade pode ser de algum fundo que você investe. Aí você recebe mais do que você receberia aplicando no banco, talvez. Então, tem Outro muita, ponto muita do... vantagem. Sim, outro ponto dos fundos imobiliários que é importante as pessoas entenderem, né? A renda passiva e a renda ativa. Você queria explicar um pouco a diferença entre elas? De renda passiva e renda ativa. Isso. Aí a gente já vai entrar um pouco mais na questão da casa ali comprada para morar, né?
Não, eu falo assim, dos aluguéis que você vai receber dos fundos imobiliários, para as pessoas entenderem que isso vai ser uma coisa recorrente, se você não está vendendo a cota. Por exemplo, assim, quando eu iniciei a carteira de investimentos lá no YouTube, eu não tinha nenhum rendimento com os meus investimentos. Eu comecei a aplicar todos os meses uma parcela. A gente já vai comentar aqui um pouco mais sobre diversificação de carteira, mas aí eu comecei a colocar uma parte dos meus investimentos nos fundos imobiliários. E aí eu coloquei um gráfico esses dias aqui no Instagram, não sei se o pessoal viu, mas o crescimento, a linha de crescimento dos meus dividendos. Eu comecei com zero, aí foi 4 meses até abril, de janeiro a abril, foi 56 centavos, depois foi 1,50 e pouco, e esse último mês foi R$ 6. As pessoas podem ver e falar assim, mas R$ 6 é muito pouco, eu não consigo fazer nada com R$ 6. Exatamente, agora você não consegue fazer nada. Mas se você pegar esses R$ 6 e já multiplicar por 12, já são R$ 72. Ali eu tenho uma coisa comigo que eu chamo checklist da liberdade financeira. Anota ali todas as suas contas. São 12 contas de luz, 12 contas de água, e aí você vai colocando e vai ticando o que você consegue pagar durante um ano. Então esses R$ 72, por exemplo, eu já conseguiria pagar uma conta de luz aqui em casa. Então a conta de janeiro de 2022 eu já garanti esse ano, se eu não mexer nas cotas. Mas se eu reinvestir esse dividendos, no outro mês ele não vai ser 6, talvez ele vai ser 7, 8. Essa é a parte isso, focar no longo prazo e você fazer a diversificação. Perfeito. Aí que eu queria que você explicasse um pouquinho a parte da renda ativa e renda passiva, pessoal. Legal, Léo. Muito em cima disso que você comentou, né? A pessoa fala, mas R$ 6 só, né? E é aquilo, infelizmente o ser humano ele trabalha muito mais pela dor do que pelo amor, né? Então o pessoal fala, R$ 6, não vou investir para ganhar só R$ 6. Mas essa mesma pessoa, se ela perde R$ 6, ela fica putaça da vida. Quando ela paga a taxa no banco de R$ 6, ela fica brava. Exato. Então, assim, as pessoas, elas não querem ganhar R$ 6, mas não aceitam perder R$ 6. E cara, tudo tem início, né? Que nem você comentou, os primeiros rendimentos seu foi simplesmente ali centavos, né? Para depois realmente ficar ali, que nem você falou, 50, 60, R$ 70. Então, isso é realmente você acabar tendo uma renda ativa, realmente fazer o dinheiro trabalhar para você. O que a gente comenta muito, né? Brinca, precisa fazer o dinheiro trabalhar para você, seu dinheiro fazer mais dinheiro. Então, esse é o significado de renda ativa. Então, o bacana do fundo imobiliário é isso, né? Você vai ter esse dividendo, esse aluguel todo mês. E o que faz mais sentido ainda, que eu sempre indico para as pessoas, é pegar esse dividendo e reaplicar nele. Com certeza. Isso faz com que você consiga ter um poder de alavancagem muito maior. Então, o que a gente precisa, o que o pessoal precisa aprender? Cara, parar de olhar só o ano, que nem falou, iniciei com centavos e finalizei o ano com, por exemplo, 40 conto. Nenhuma coisa vai mudar tão significativamente em um curto espaço de tempo. É se você pegar, pega a tecnologia, pega a medicina, o que eles mudaram de ano passado para cá? Quase nada. Se a gente parar para analisar esse ponto, vai falar, a medicina e a tecnologia não tá avançando nada, deixa para lá. Agora pega ali nos últimos 50 anos, o quanto que a tecnologia, o quanto que a medicina não evoluiu, né? Então, são as pequenas coisas, né? O investimento vai ser a mesma coisa. Dificilmente você vai aplicar no começo do ano, no final do ano você vai ter um valor gigantesco, né? Mas quando você aplica no longo prazo ali, utilizando muito ali dos juros compostos e continuando deixando ele agir, cara, 10, 15, 20 anos você vai ter algo muito significativo. Vai falar, caramba, cara, nem imaginei que eu poderia ter tudo isso. Sim, e assim, é muito interessante na hora que você entende, na hora que você realmente começa a praticar, né, a parte de renda passiva, que é receber os dividendos dos fundos imobiliários, que assim, eu não compartilho com ninguém, não tinha compartilhado nada sobre essa parte até agora, mas a carteira pública de investimentos, eu estou montando ela com os dividendos da carteira particular, entendeu? Então você vê que uma coisa você já pode ir montando a outra, que como eu comentei na outra live, eu não queria pegar a minha carteira e expor, porque já é uma coisa que eu já estou um pouco mais para frente do que as pessoas que estão iniciando. Então qual foi o objetivo? Vou pegar os dividendos que eu tenho e vou começar uma carteira do zero. Isso que as pessoas elas vão entender qual que é o trajeto, como que as pessoas precisam fazer, até quais os botãozinhos ali para apertar. E você vê que com uma carteira de investimentos que eu venho montando já há alguns anos, eu consigo iniciar praticamente outra carteira com os aportes mensais de uma pessoa que tem uma renda mensal de 2, 3 mil reais, provavelmente. Então, aí que você vê a importância do longo prazo, que é a questão de 4 anos, que não é longo prazo ainda,
é pouco tempo, mas você já vê a diferença na questão dos aportes. Quando eu comecei também com 200, 300 reais, igual eu estou na carteira pública. Hoje, os dividendos são maiores do que os meus aportes. Então, se eu não conseguir aportar esse mês, os dividendos que eu recebo, eu já consigo aportar o que eu aportava. Consigo investir a mesma coisa. E a hora que a pessoa entende isso, aí que a chavinha muda, que ela consegue reinvestir os dividendos e mais o aporte do mês. Bacana. E até isso aí, que eu comentei com você no dia da live, né? O próprio Thiago Nigro, ele faz isso também, né? De colocar, que ele comenta de colocar a própria pele em jogo. E isso, um lado é importante e outro eu sempre gosto de deixar claro para as pessoas. Cara, não utilize estratégia que as pessoas utilizam de aplicar e coloque isso em prática para você. Porque o objetivo e estilo de investimento de uma pessoa é ser totalmente diferente da sua, né? Exatamente. Se fosse algo muito fácil de moldar, era muito mais fácil de pegar a carteira de investimentos lá do... Olá, deu um branco. Do Thiago Negro. Não, Thiago Negro não. Olá, do Warren Buffett? Warren Buffett. Era só a gente pegar o exemplo da carteira dele e aplicar, né? E foi até um ponto importante que você comentou, que você acaba não utilizando sua carteira de pessoal, porque, como você falou, às vezes tem um valor diferente, um valor ali irreal para a pessoa, né? E ela acaba querendo se basear muito em buscar esse resultado, às vezes, muito rápido, né? Falar, pô, vou buscar esse mesmo resultado do Léo. Só que, novamente, cara, a gente não pode se basear em carteiras de pessoas que estão tendo muito sucesso, né? Porque... a gente não pode se basear na carteira de ninguém, né? Tipo, se fosse basear na carteira de alguém, é mais fácil você aplicar no fundo de investimento. Que tem um gestor aí que é muito mais experiente até que eu, você, juntos aqui, porque o cara já está há 20, 30 anos no mercado. Então, seria muito mais prático, né? Então, é aquilo que eu falo, né? A gente precisa saber peneirar muito bem tudo que a gente escuta, tudo que a gente ouve hoje na internet, né? Porque eu Com vejo certeza. várias pessoas que virou investidor hoje e já vai direto para o Bitcoins. Ah, não, aí é complicado. Já teve situações já que já presenciei e sem ter a reserva de emergência formada, então aí é um risco maior ainda, sabe? Aí sim tá colocando o dinheiro do leite em vez do dinheiro da pinga, como você fala. Perfeito, perfeito. E até... E vamos... Pode falar. Não, ia falar que a Kelly perguntou ali se o ideal é investir mensalmente. Seria o básico, Kelly. Seria o básico realmente você investir ali mensalmente, né? Fazer o esforço ali para investir. Por quê? Aí que você vai conseguir ter uma rentabilidade muito, muito maior. É o que eu sempre comento, né? Quando você olha a história do Warren Buffett, por mais que ele hoje é o ápice, né? É o cara que é usado como exemplo do maior investidor, ele não é o cara que tem as maiores rentabilidades, né? Se você pegar, tem pessoas que a média da carteira dele é de 20% ao ano. Tem pessoas que já teve uma sequência de conseguir 50% de rendimento ao ano. Mas é a questão do prazo, né? Perfeito. Só que são pessoas que demorou muito para começar a investir. O Warren Buffett ele investe muito desde os 10 anos. Então, isso fez com que, se você pega, ele é o único investidor realmente bilionário que ficou dos top 10 lá, o único realmente que está lá e é só investidor, não é dono de empresa nenhuma. Ele atingiu uma rentabilidade aí de 20% em mais de 55 anos, né? O que as pessoas atingem 50%, 30%, mas num prazo menor. Se você diluir pelo mesmo prazo dele, essa rentabilidade ela vai diminuir muito. Isso que é a importância de entender o longo prazo. Ele mesmo fala, a gente comentou na outra live, que sobre o Bill Gates lá, o pessoal pergunta para ele, mas se sabe que é para fazer igual você faz, por que o pessoal não faz? Porque o pessoal não quer enriquecer, não quer valorizar o patrimônio devagar. O pessoal quer que aconteça de hoje para amanhã. E ele falou, não tem mistério nos investimentos. É você entender o que você está fazendo, aplicar o seu dinheiro e deixar ele trabalhar para você. Se você aplicou no local correto, você entendeu onde você está investindo, o seu dinheiro vai estar bem aplicado. Você pode dormir tranquilo. Em vez de você ficar aplicando em bitcoins aí e ter perdido 100 mil reais em 2 semanas aí. É aquilo, né? Eu sempre falo, né? O investir, né? O investimento não é o cara mais inteligente, né? Vai depender muito ali do seu comportamento. Então, é que nem uma carteira de investimento. Você vai ter muito mais ativos ali que vai te dar prejuízo do que vai te dar lucro. Só que os poucos que te dão lucro vai ter que ter um lucro ali para superar essas perdas. Muito elevado. Exato. Então, o que as pessoas não conseguem entender é que você precisa ter uma estratégia na hora de aplicar, na hora de investir. E essa estratégia muito bem definida, né? Eu até brinco, você precisa ter
um segundo plano se caso o primeiro plano não funcionar, né? Em cima da estratégia do quê? Cara, a maioria dos investimentos, você vai mais perder do que ganhar. Mas aqueles poucos ali que vai fazer total diferença, né? Citando o Warren Buffett de novo. Ele teve, acho que se eu não me engano, mais de 50 ações na carteira dele. Só que foi 20 ações lá que realmente levou ele a se tornar bilionário. Quer dizer, praticamente mais da metade. É a diversificação, né? Exato, exato. Então, por isso que eu falei, cara, é muito mais comportamental do que realmente inteligência, né? Uma pessoa muito inteligente, se ela não tiver um bom controle emocional, ela está fardada a não ter sucesso nenhum no mercado financeiro, cara. É igual o Jonatas falou, é simples, né, falar que como fazer, mas não é fácil. Realmente, tem que se tornar um hábito. Tem que, igual a Kelly falou, perguntou se tem que investir mensalmente. Sim, é o indicado, porque nem que você coloque ali R$ 20, R$ 30 por mês, você vai estar colocando todo mês, você vai criar aquele hábito. O momento de poupar, depois que você formou a reserva de emergência, esses 20% de poupar, ele vai servir para investir. Então, você vai pegar esse hábito. E aí o João perguntou também aqui sobre se vale a pena assinar uma research, né, no início. Aí depende do objetivo da pessoa. Eu deixo bem livre para quando as pessoas vêm me perguntar na consultoria sobre se vale a pena assinar. Eu falo assim, depende do seu objetivo. Você vai ter tempo, você quer adquirir conhecimento para você mesmo, analisar as suas empresas, ver o balanço e acompanhar elas mensalmente, pelo menos uma vez, para ver se, da forma que você analisou antes, ela está mantendo do jeito que ela estava? A pessoa falar que sim, eu recomendo que a pessoa ela vá adquirir conhecimento, então, que não vai precisar de uma research. Agora, se a pessoa fala, eu não tenho tempo, ou eu quero investir, mas eu não sou tão chegado assim de aprender parte de investimentos. Eu quero potencializar meu patrimônio. Então, sim, é indicado você ter uma research, que, para quem não sabe, é casas de análise. Existem várias casas de análise onde tem diversos analistas que estudaram o mercado, que estão todo dia ali analisando empresas, e eles vão te indicar. Eles podem se indicar de acordo com a autorização da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é quem autoriza os analistas. E aí sim, aí você pode assinar e receber essas indicações e investir de acordo com o que o analista falou. Exato. Até complementando, cuidado com a famosa betina do mercado, tá, galera? Não se iludir muito e muito cuidado também com as carteiras recomendadas de conflitos de interesse por trás. Né? E aquilo que eu falei, a gente precisa saber peneirar muito bem, porque muitas vezes, cara, a pessoa que dependendo da carteira ali, tem uma ação que é R$ 150, R$ 100 para entrar. Pô, às vezes o cara que está aplicando R$ 30, R$ 40, essa ação não vai fazer sentido para ele. Né? Então, uma carteira, uma estratégia de uma carteira, às vezes serve para o investidor A, só que não serve para o investidor B. Então, exatamente. Em cima do que o Léo disse, cara, se você quer cuidar você da sua carteira, se você quer buscar aquilo que se adequa ao seu perfil, ótimo. Se você é aquele cara que quer jogar no escuro sem saber onde a pessoa está indicando, você está investindo, beleza. Lógico que há boas carteiras ali, você vê que consegue superar pelo menos o Ibovespa, consegue ter uma boa rentabilidade. Só que às vezes, cara, vai depender muito ali do seu perfil, daquela sua estratégia. Sim, eu particularmente, eu nunca assinei nenhuma casa de research, assim, por questão pessoal mesmo. Eu sempre gostei da parte financeira, da parte principalmente de investimentos. Então, eu escolhi adquirir o conhecimento logo no início. Eu fui entender como que analisava uma empresa, como que poderia fazer. Eu não entendia nem o que era o valuation, aí eu fui entender o que era o valuation de uma empresa, ver se realmente aquele preço que estava custando para mim comprar realmente era justo, ou se eu estava pagando mais alto, ou se era uma oportunidade, talvez. Então, essa parte é bem interessante. Vamos falar um pouquinho da parte de diversificação. O que você acha de diversificação? É uma coisa recomendável? Ou você acha que a gente poderia investir tudo em fundos imobiliários para receber dividendos? Qual que é a sua opinião? Léo, cara, diversificação a gente tem que buscar sempre, né? Por que eu falo? Nunca, é aquele ditado de avó, nunca fez tanto sentido quanto no mercado financeiro, de nunca colocar todos os ovos numa única cesta. Né? Então, cara, por que não investir tudo em fundos imobiliários, já que é tão bom, paga dividendo? Cara, e se tiver uma crise nesse setor? Pô, você vai como teve, né, agora a crise... Lá, despenca, né? Como teve agora, né, a crise do coronavírus, os shoppings, por exemplo, ficaram fechados. Alguns cortaram os dividendos pagos. Perfeito. Cara, quem tem fundos imobiliários em shopping sabe o tanto que caiu nesse um ano aí os fundos, né?
Então, vamos falar que daqui a pouco vem uma crise no setor imobiliário inteiro. Cara, você vai ter uma boa queda ali da sua renda. Então, por isso a importância de diversificar. Então, você ter ali fundos imobiliários, ter a questão de ações, investir, né, fora do Brasil também para você conseguir preservar, já que infelizmente o real cada ano que passa está perdendo muito valor de mercado. Conseguir diversificar também um pouquinho, para quem gosta, para quem tem esse sangue frio em criptomoedas. Então, o sentido é diversificar. Realmente, aproveitando muito do Thiago Nigro, ele fala muito da Arca, né, dos 25%. 25% ali em BDRs, 25% em ações, 25% em fundos. Então, diversificar muito bem ali para realmente você conseguir buscar uma rentabilidade melhor. A diversificação ela é importante, né? Você vai diversificando ela e também você vai diminuindo o risco. Porque quando a gente faz, por exemplo, no exemplo dos 25%, que é o que também nesse momento na carteira pública que está no início eu estou seguindo, é você ter 25 em reserva de oportunidade, que é diferente da sua reserva de emergência, você vai colocar também em renda fixa, e aí você tem uma reserva de oportunidade que ela serve para quê? Quando o mercado ele entra em crise, por exemplo, hoje a gente está no Ibovespa próximo de 120 mil pontos, mas quando teve o início do coronavírus e foi para 60 mil pontos, as empresas elas não mudaram a forma de trabalhar e a quantidade que elas iam ter de lucro. A única coisa que mudou foi o preço delas e não o valor. E quando acontece essa inversão no jogo, a sua reserva de oportunidades ela serve para isso, para você comprar boas empresas com um preço menor, sendo que ela vale mais do que aquilo. E aí você entra na outra parte de 25% das suas ações, onde que ela tem uma volatilidade maior do que os fundos imobiliários. Porém, quando tem uma volatilidade maior, significa que tem um risco maior e também traz uma rentabilidade possivelmente maior se ela for se valorizando. E a outra parte nos investimentos no exterior, né? Que também poderíamos considerar, além de BDRs, né, ETFs, quando é lá fora, e criptomoedas, também pode entrar nessa parte, para você dolarizar o seu patrimônio. Como o Thiago falou, o real ele perdeu muito valor. Hoje, R$100, 100 dólares não vale a mesma coisa que 100 reais. Isso quando era no começo. Hoje, para você ter 100 dólares, você teria que ter praticamente 600 reais. Então, é muita diferença e só vai continuar caindo. Então, você tendo esse dinheiro lá fora, diversificado, você vai estar se protegendo. Na hora que hoje está 5 reais, mas amanhã pode estar 10. Então, o investimento que você tem lá fora, se ele se manter estável, só nessa diferença do dólar para o real, você já se valorizou o seu patrimônio em 2 vezes. Então, isso é muito importante. A Cara, parte do... Tem muita gente que investe até diversifica mais ainda um pouco do capital, investe até em ouro, né? Porque também é um ativo para você fugir do seu dinheiro ali, fugir do dinheiro, né? Do dinheiro espécie. Por exemplo, ter proteção também, né? As criptomoedas estão crescendo bastante. Exatamente por isso. Muitas vezes é de preservação de capital. Porque a gente não sabe quantas vezes já aconteceu a troca, né, de dinheiro aqui no Brasil. E o real no último ano foi a nota que mais se desvalorizou no mundo. Então a gente fica meio assim sem saber daqui a pouco o quanto que esse real está valendo. Que nem eu até hoje na live que a gente fez, a primeira live, que você pega lá na Venezuela. Cara, hoje, para você comprar 1 quilo de frango, você precisa levar uma carriola de nota, né? E até eu brinquei lá numa reportagem que eu vi, que compensa muito mais se limpar com um dinheiro do que com o próprio rolo de papel higiênico, né? Que é mais barato. Gasta então, menos papel. E a nota perdeu o valor. Então, por isso que hoje o pessoal procura muito criptomoedas, procura ouro, procura investir em dólar, realmente para preservar o seu poder de compra também. Você já vê hoje o Bitcoin, vamos entrar um pouquinho mais na parte agressiva aqui. O Bitcoin, você vê ele como uma reserva de valor já neste momento? Léo, que nem eu falei, cara, uma reserva de valor sim, porque ele acaba sendo considerado o ouro aí da rede, né, da internet, então é um produto que a gente sabe que vai chegar um momento que não vai minerar mais, mas entra muito também na questão de bolha, né, até que valor que pode chegar esse ativo. Então a gente sabe que pesa isso, então ele se mostrou a volatilidade, né, de perder 100 mil reais aí em 2, 3 dias. Então, eu falei, eu tenho investimentos em bitcoins quando ele saiu de 30 para 70 e 70 para 25.
Então, assim, é algo muito volátil. Então, dá para preservar um pouco o seu capital? Ah, cara, você vai investir. Mas, como eu falei, eu nunca aconselho ninguém a investir mais que 10% ali nesse mercado. Tem muita gente que sempre fala, né? Pô, investe que o Bitcoin vai bater 500 mil, 600 mil, 700 mil. Pô, vai valer R$ 1 milhão o Bitcoin. Meu, é tudo especulativo. Ninguém consegue prever se ele vai para cima ou ele vai para baixo. Então, o Bitcoin eu falo que é uma maneira, sim, né, de você preservar um pouco o seu capital e também conseguir diversificar o seu capital. Mas não algo para a pessoa aplicar 50% da reserva dele, aplicar 100% do dinheiro que ele tem ali, do capital dele. É porque a volatilidade dele é muito grande, né? A Sim. volatilidade de você perder 100 mil reais em 2, 3 dias depende muito da pessoa, né? Às vezes a pessoa não sabe nem o que fazer depois, porque o Bitcoin hoje ele é muito emocional, né? Ele depende muito das pessoas. Então, se, igual eu falei, teve 3 notícias ruins aí que fez o valor cair. Mas por que que ele caiu? As pessoas pararam de acreditar nele, não acham que será uma moeda que realmente vai valer a pena. Eu acredito que no futuro, sim, ela vai se valorizar cada vez mais. Tem os 21 milhões de bitcoins, né? Mas aí a gente entra na parte dos satoshis, que você entra até na centésima, milionésima parte de um bitcoin. Então, até chegar nessa parte aí, vai existir muito satoshi. Em vez de existir bitcoin, a gente vai falar em satoshi. Sim. Mas é uma parte importante. Vamos ver se o pessoal quer mandar alguma dúvida também, né? Pessoal, se quiserem mandar alguma pergunta, tiver alguma dúvida aí, podem ir mandando. Pode continuar aí, Tiagão. Não, era mais em cima disso do Bitcoin mesmo que você falou. Cara, em cima também você falou do emocional. Principalmente o Bitcoin, né? A gente sabe que o mercado mais volátil ele funciona assim, mas principalmente o Bitcoin, ele é operado em otimismo e pessimismo. Há 3 dias atrás, 4 dias atrás, a gente estava operando no otimismo. Então o mercado estava crescendo, bateu lá 370 mil reais. Agora ele já vem em 3 dias de pessimismo. E, pô, já caiu 100 mil. Então, algo muito difícil de prever é a emoção do ser humano. Exatamente. Então, aproveitando ali, usando o exemplo da queda mesmo, que caiu para 60 mil pontos na questão do Ibovespa, né, na época do coronavírus. Cara, ali foi tudo, pessoas ali na emoção, desesperada, operando no máximo do pessimismo, tirando todo o seu dinheiro. Os otimistas, né, que sabiam que o mercado ia voltar, ganhou muita grana, porque ele continuou aplicando ali na baixa. Então, o mercado... A reserva de eu. É nesses momentos que a reserva de oportunidade aí da minha carteira fica zerada. Meu Deus, depois desses momentos aí o rebalanceamento é duro, viu? Exato. Porque você pega tudo e aloca, né? É muito isso, cara. Vai operar... É que nem eu falei, eu tenho muito essa frase comigo, né? De um físico que eu vi. Por que a física você consegue fazer algo exato, vamos dizer assim? Porque os átomos, eles não têm emoção. Então é muito fácil você estudar um átomo. Agora, imagina se o átomo tivesse emoções, tivesse sentimento. Como que não ia ser difícil de estudar? Então, infelizmente, o mercado financeiro não tem como ser um mercado exato, né? Por quê? Cara, a gente está trabalhando com emoções. Amanhã pode sair uma notícia boa para o Bitcoin, todo investidor, pô, compra Bitcoins. Aí vem toda aquela galera, pessoas que nem estudam o mercado, que vem surfando a onda, entra como o pessoal diz, né? Entra no hype e compra Bitcoins, sobe. Aí sai a notícia, pô, não sei que país lá rejeitou, não está aceitando pagamento em Bitcoins, igual a Turquia fez. Pô, não, Bitcoins não vira mais nada, saca tudo, pô, no mercado tem. Então, o mercado, principalmente o mercado de Bitcoins, é sempre aqui, o otimismo e o pessimismo muito lado a lado. Cada dia ele opera de um jeito. Realmente. O João tem outra pergunta aqui. Qual o limite da diversificação para não pulverizar a sua carteira? O que você acha? Para você não ter a sua carteira muito pulverizada, ela muito diversificada, qual seria uma porcentagem aí? Tem um limite, né? Pelo menos eu não trabalho com um limite ali de diversificação. Lógico que você não vai ter ativos ali com R$30, R$40, R$50, né? Mas isso vai depender muito. Como eu falei, se baseia muito ali na Arca, eu até uso muito isso, 25% ali em ações, 25% em BDRs, 25% em fundos. Diversifica assim. Agora não tem um limite, tenha no máximo 10 ações na sua carteira, tenha no máximo 10 fundos. Cara, vai muito ali do quanto você está investindo. Tá? Sim, eu vejo algumas pessoas, às vezes elas cometem o erro, não o erro, mas como acabou de começar, elas já querem investir em muitas coisas. Aí eu acho que isso é um pouco perigoso, sabe? Ela quer começar, ela segue até a regra da Arca, dos 25%, mas dentro da parte de ações, ela coloca ali 20, 30 ações,
sendo que ela ainda não consegue fazer aquela análise precisa, sabe? Ela pega R$ 1.000 e divide em 30 ações, para ter uma ação de cada uma. Aí não Exato. funciona muito bem a diversificação, sabe? Você tem que entender que você tem que ter a diversificação, mas dentro da classe de ativos tem que ter uma consolidação ali. Principalmente se você está no início, e a questão do volume, de quanto você tem de patrimônio, né? Eu acho que isso aí também é bem interessante as pessoas entenderem. Não é que eu falei, não é sair comprando uma ação de cada um. Pô, essa aqui custa, vou comprar uma Oi e vou pagar um e pouquinho. Vou comprar uma dessa daqui que eu vou pagar mais 30. Aí também não faz sentido nenhum. Mas se você tem um valor legal aplicado, pô, não tem um limite, tenha no máximo tanto de ações, tanto de fundos. Cara, busca diversificação desde que você tenha um valor considerável ali naquele ativo. Às vezes vale até a pena investir no BOVA11, né? Que você vai replicar o índice aí do Ibovespa, Também. você vai ter várias empresas aí para você estar investindo e vai ter gestores fazendo essa análise. Sim, pessoal, se tiver... Para quem está no início, além do Ibova 11, você pode muitas vezes em empresas já muito consolidadas que você sabe que dificilmente vai ter algum resultado. Até se aprender a realmente fazer uma análise, entender uma empresa, e aí você começar a ir em umas empresas ali que você já vê que tem um potencial de crescimento maior. Tem empresa assim, na bolsa, que você sabe que dificilmente vai se valorizar mais do que aquilo. Mas é uma ótima empresa para você ter um valor. Principalmente para quem está no início e não sabe fazer uma boa leitura, né? Então dá para usar esse estratégia também. Eu recebi uma pergunta esses dias, foi até interessante, virou até tema de vídeo, que acabou de sair lá no canal. Até que momento vai valer a pena eu deixar meu dinheiro em fundos imobiliários, que normalmente eles rendem em média aí 6%, para tirar esse dinheiro e colocar em um Tesouro Selic, que vai estar, com a Selic em alta, né, ela está aumentando e a previsão é para que ela continue aumentando. Qual seria o momento aí para a gente estar colocando esse dinheiro que está numa renda variável, talvez para alocar ele numa renda fixa que tem um pouco mais de segurança e vai pagar talvez uma rentabilidade igual? Cara, a questão não é nem só a rentabilidade, mas a gente sabe que o fundo imobiliário aí você vai ter o próprios dividendos, né? Então, eu não vejo sentido. Se você já tem sua reserva de emergência ali em Selic, é isso que eu falo do mercado. Com a renda fixa baixa, quer dizer, muita gente... Por que o Ibovespa, a B3, cresceu muito nesses últimos anos? Porque, cara, ficar recebendo 2% de rendimento é muito baixo, né? E isso fez com que todo mundo migrou. Então, todo mundo saiu de lá e começou a investir em mercado um pouco mais volátil. A tendência da Selic subindo, aquela galera que estava lá só surfando para não realmente, as pessoas acabam voltando ali para mais seguro, tá? Então, como diversificação, por mais que fundo imobiliário uma média de 6%, cara, depende, tem fundos imobiliários tendo ótimas rentabilidades. Se você pegar o histórico dos 10 fundos dos 10 melhores fundos do ano passado, foi muito mais que 6%. E aí você tem a questão dos dividendos, que você consegue aplicar ali e continuar fazendo juros compostos. Então é muito questão de estratégia, questão do que a pessoa realmente busca, né? Então... A pergunta foi bem específica, assim, foi tipo, se a Selic chegar em 6% e meus dividendos do fundo imobiliário também pagam 6%, por que eu não tiraria o dinheiro de lá e colocaria no Tesouro Direto? Aí eu falei para a pessoa, se fosse realmente equivalente esses dividendos, né, a porcentagem que você receberia sobre o patrimônio, a renda fixa, a Selic, ela teria que estar acima dos fundos imobiliários. Primeiro porque se você investir no Tesouro Selic, você vai ter que pagar imposto de renda. 30 dias da sua aplicação você vai ter IOF, mas depois de 30 dias, até 180 dias, você vai ter que pagar 22,5% em cima do seu lucro, e até 720 dias, que é o mínimo, né, a alíquota, seria pagar 15%. Então, mesmo que os dois se equivalessem, tivesse ali na mesma quantidade de porcentagem de rentabilidade, a taxa Selic ainda ela teria que estar maior. Exato. Não tem como você receber a mesma coisa. Teria que estar, se ela tivesse, para você resgatar em 180 dias, ela teria que estar acima de 7,3%, enquanto os fundos já continuar em 6%. Então, sim, mesmo que a taxa Selic ela aumentar, eu não vejo por que o pessoal sair em formato de manada para renda fixa de novo, sabe? Eu acho que é questão de entender que precisa ter um pouco mais de calma. Você analisar o quanto que você vai realmente ganhar lá, porque tem uma segurança maior. Mas se você analisar dessa forma, como foi a pergunta, a rentabilidade seria menor, você estaria perdendo dinheiro. Não, exato. Você que nem falou. Tudo nos investimentos vai ter que fazer muito, querendo não usar um pouco de cálculo, né? Porque tem investimentos que vai ter isenção de imposto de renda, vai ter investimentos que vai ter a
a líquida do imposto de renda. E como a gente tinha comentado, né, o bacana dos dividendos do fundo imobiliário é que você não precisa pagar imposto de renda sobre isso. Agora, que você falou, agora sobre o rendimento ali de um tesouro, pô, se você deixar ali por 1 ano, você vai ter uma líquida. Se você deixar ali por 2 anos, é outro imposto que você vai cobrar, que você vai pagar. Mas o mínimo que você vai pagar ali é 15%. Então, você vai Quer ter dizer essa que cobrança ali que você precisa transformar em cálculo para ver o quanto que você precisa ter de rentabilidade no tesouro para compensar, buscar essa segurança, né? quer dizer que a gente corre o risco ainda de ter o deságio, né? O ágio deságio, se tirar antes do tempo, ainda você corre o risco disso. Então, isso é você fazendo o cálculo, se você pegar o tesouro lá de 2026, que você vai deixar até 2026 realmente. Beleza, cara, muito bom. Vamos ver se o pessoal tem mais alguma pergunta aí para estar fazendo. Não sei se o pessoal quer perguntar mais alguma coisa. Você tem alguma dúvida, algum assunto que queira colocar em pauta agora? Não, cara, se o pessoal tiver alguma dúvida aí, que eu não sei. Acho que a gente conversou tanto aqui, nem sei. Até ia perguntar se eu estava falando muito termo técnico, se eu estava falando muito difícil, eu estava tranquilo para entender. Não, tá ótimo. Aí o que foi ficando um pouco mais, a gente foi esclarecendo depois, tá? Tá perfeito. Pessoal, quem tá na live ainda aí, ou quem vai assistir depois e ainda não conhece o trabalho do Thiago, já segue ele aqui na live, ou se não, clica no meu perfil depois, se você estiver assistindo depois, segue ele lá. O trabalho dele também é muito bom, faz postagens diárias. Tirem dúvidas com eles. O que eu não estiver conseguindo atender vocês, falam com ele. Pessoal que estiver do Thiago também, que ainda não me segue, me sigam aqui. O que vocês tiverem de dúvidas, estou à disposição para vocês. Nós vamos sempre um ajudando o outro aqui, compartilhando conhecimento para um agregar mais para o outro, mais para o público do outro, né? E espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se tem chance da Selic subir. Rafael, tem a tem. questão do Rafa. O Rafa, não só tem chance de subir, como vai subir. Vai ser a única maneira de dar uma segurada aí um pouco na inflação. A meta é para a próxima reunião já ter mais outro reajuste de 0,75. Então a gente vai ter uma Selic aí a 3,5. Não é certeza, é especulação também, tá? Então a probabilidade é que suba mais 0,75 aí por cento na Selic. Mas, Rafa, sempre lembrando que mesmo que a Selic aumentando, você tem que comparar com a inflação. Se ela ainda estiver menor do que a inflação, ela continua ainda não valendo a pena. Então, ela pode aumentar 1, 2%. Se a inflação continuar acima dela ou igual, você vai estar perdendo ou empatando. Exato. Isso é importante você também estar analisando. Para vocês terem uma ideia, acumulado no último ano aí, a inflação já está em 5%. Nos últimos 12 meses. Então, tá realmente bem alto. Por mais que a Selic está 3,5%, ainda assim a gente vai estar tendo um juros real de menos 1,5. 2,5, né? Agora com 3,5, né? Vai dar 1,5, né? Ah, sim. Ainda assim é um juro real bem negativo. Pessoal, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Senão a gente vai estar encerrando. Acho que não. Vamos ver. Bom, Tiagão, agradecer você por ter participado da live aí, aceito o convite. Muito obrigado. Obrigado de novo por ter aberto a oportunidade lá no seu Instagram. Seu trabalho, cara, muito bom, parabéns, está fazendo um trabalho sensacional lá, estou acompanhando, sempre podendo interagir lá com você lá. E sempre, pessoal aí que, como eu falei, que não segue ele lá, clique no Instagram dele, vai lá seguir ele também. E sempre fique à vontade aí para vir participar de novo, para a gente estar dialogando, fazendo aí lives, compartilhando conhecimento. Bacana, Léo. Até o pessoal que for seguir, eu estou sempre também compartilhando alguns cases dos clientes que eu vou trabalhando lá, para o pessoal muitas vezes entende e falam, pô, esse case tá igual o que eu tô vivendo, né? Então você já vai conseguir a ter um norte aí. E aproveitando, Léo, agradecer pelo convite para estar aqui conversando com você nessa live, tá? Espero realmente ter ajudado, ter agregado aí pro pessoal que participou de alguma maneira. Eu sempre falo, por mais que a gente não absorve 100% do que a gente aprendeu, mas se amanhã uma pessoa conseguir investir 10% melhor devido a essa live aqui, eu acho que a missão que a gente tem já está sendo concluída, né? Já está sendo realizada. Essa é a ideia. A gente sabe que não vai mudar uma cultura da noite para o dia. Nossa ideia é aos poucos ali, quebrando alguns paradigmas, quebrando algumas crenças, algumas culturas e fazer a galera realmente aprender a trabalhar melhor com dinheiro, aprender a investir melhor. Essa é a ideia, e não só investir, mas realmente se planejar, né? Estou comentando muito sobre aposentadoria, sobre seguros, sobre outras coisas que é essencial dentro de um bom planejamento, né? Então, quando a pessoa começar a sair do zero
e começar a conquistar, realizar objetivos é a ideia que eu busco, tá? Então, agradecer você, Léo, pelo convite, tá? Da gente poder compartilhar essa live aí e levar um pouco de conhecimento aí pro pessoal. Que isso, tamo junto. Sempre que tiver disposição aí, a gente vai conversando mais, a gente vai praticando outras lives também. Fechado. Você vai deixar salvo, Léo, a live? Vou sim, vou salvar ela aqui. Perfeito, então, brother. Obrigadão pelo convite, Valeu. viu? Tamo junto. Cara, obrigado. Valeu por ter participado aí. Tamo junto. Tamo junto. Até mais. Valeu, até mais. Você consegue clicar aqui no botãozinho? Ah, clicou aí. Pessoal, muito obrigado por todos terem participado. Essa foi a primeira live aqui do Instagram. Vou estar fazendo cada vez mais lives para interagir mais com vocês. Sempre que vocês tiverem mais dúvidas, podem ficar à vontade de mandar lá no meu direct. Mande mensagem para mim pelo Instagram. Se você ainda não segue lá no meu canal do YouTube, você não é inscrito lá, o link está sempre ali na minha bio. Se inscreve lá também, sempre compartilhe o conteúdo lá. Tem dúvidas, tem alguma sugestão de vídeo, pode ficar à vontade, sou aberto para debater sobre temas. E espero que vocês tenham gostado, sempre buscando trazer o melhor conteúdo aqui para vocês, trazer esclarecimento e transmitir um pouquinho do conhecimento que a gente tem. Tá ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e obrigado por ter participado todo mundo aí. Tchau, tchau.